Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Bia Figueiredo, estou no estúdio virtual Casa Hoffman. Eu sou professora e artista criadora, estou aqui para ministrar o curso Criação Artística, que tem como base estudos em composição e artes da cena. Nesse curso, nós vamos realizar algumas ações artísticas que têm como base alguns conteúdos que são como ferramentas para a criação. Os conteúdos que nós vamos ver durante as nossas aulas são basicamente conteúdo 1, elaboração de um roteiro de instruções. Esse roteiro ele é um conjunto de sugestões sucintas e abertas que vão guiar a nossa experimentação artística. Conteúdo 2, mudar as lógicas da composição. A ideia aqui é que a gente altere as lógicas de uma criação para que a gente consiga encontrar outras possibilidades para uma mesma ação artística. E aí o conteúdo 3, a gente vai ver autobiografia e identidade. A ideia é que a gente crie a partir de conteúdos pessoais e autobiográficos. A ideia do curso é tornar outras possibilidades artísticas imagináveis. Para a aula de hoje, nós vamos precisar de papel e caneta. Nós faremos um levantamento dos interesses artísticos de vocês através da criação de perguntas. Depois, nós vamos reformular essas perguntas. Na sequência, nós vamos criar um roteiro de instruções para a realização de uma ação artística. Proposta 1, oficina de perguntas. Para começar, nós vamos fechar os olhos, vamos respirar fundo algumas vezes e vamos pensar em quais são os nossos principais interesses na criação artística. Na sequência, quando a gente abrir os olhos, aí, sem pensar muito, nós vamos escrever algumas perguntas no papel sobre esses interesses. A gente pode escrever pelo menos 10 perguntas. Essas perguntas, elas vão formar um banco pessoal de perguntas que vão ser utilizadas nas atividades que vêm a seguir. Vamos lá? Quero compartilhar com vocês algumas das perguntas e as perguntas que mais me interessaram. Foram pergunta 1, o que me interessa em um corpo em movimento? Pergunta 2, o que quero mover? Pergunta 3, o que me move? Proposta 2, oficina de instruções. Nessa proposta, nós vamos escrever frases a partir das perguntas do exercício anterior. Essas frases, elas precisam estar no tempo verbal imperativo, no sentido da gente gerar instruções a partir das perguntas. Vamos lá?
Vou compartilhar com vocês as frases que eu criei. Para a pergunta, o que me interessa em um corpo em movimento, eu criei a frase, crie movimento entre dois pontos. Para a pergunta, o que quer mover, eu criei a frase, dance com um objeto. E para a pergunta, o que me move, eu criei a frase, mova uma vontade. Ao final do nosso exercício, nós vamos ter pelo menos 10 frases e instruções que surgiram a partir das perguntas. Proposta 3, criação de roteiro. Dentre as 10 frases que nós acabamos de criar, nós vamos selecionar 3. Com essas 3 frases, nós vamos criar um roteiro de instruções. Por exemplo, o meu roteiro ficou assim. Crie movimento entre dois pontos. Dance com um objeto. E a última ação, mova uma vontade. Agora, iremos adicionar uma localização para esse roteiro acontecer. Por exemplo, em sua casa, primeira ação, mova uma vontade. Segunda ação, crie movimento entre dois pontos. E a terceira ação, dance com um objeto. Pronto, já criou o seu? E assim, temos um roteiro final para a experimentação artística. Quarta proposta, experimentação artística. Agora, cada um irá experimentar o seu roteiro. Estejam atentos às especificidades desse roteiro, em relação ao lugar que você escolheu realizar essa ação, se o teu roteiro sugere algum tipo de deslocamento ou não, se tem alguma possibilidade de interação ou não. Fiquem à vontade para experimentar. Para finalizar a nossa aula de hoje, eu tenho uma proposta. Que vocês compartilhem um vídeo da ação artística criada nessa aula, juntamente com o roteiro de instruções para o e-mail que está no vídeo. Bom, pessoal, foi um prazer estar com vocês na aula de hoje. Para complementar o conteúdo do curso, eu deixo alguns links para pesquisa. Espero vocês na aula 2. Até lá!